da conexão e a gente tá lá e vou pegar o meu café. Você trouxe o seu café? Bom, gente, eu tô honrando o meu convite, né? Eu espero que vocês estejam chegando aqui e que você tenha preparado seu café. Aguenta aí que eu tô trazendo meu café. Prontinho. Prontinho. Bom dia, mulheres de Deus. Estamos aqui para mais uma live. E, gente, às vezes eu acho que eu sou meio doida acordar logo cedo no sábado para fazer uma live. Mas, de verdade, minha grande motivação é essa. Por quê? Porque, na verdade, no sábado a gente tem tanta coisa para fazer sempre. E aí eu penso, acho que eu quero descansar até mais tarde, não vou fazer a live e tudo mais. Só que acaba sendo uma disciplina, né? E cedo aqui, né, gente? Porque no Brasil já são 10 horas da manhã, né? O pessoal já tá aí na frente há muito tempo, andando, correndo, já foi no mercado, já voltou. E eu tô vendo que o pessoal tá chegando aqui. Estamos ouvindo uma música. É nada, é a cafeteira que tá aqui fazendo barulho aqui atrás. Então, tô sem música nenhuma aqui, viu, Pri? Mas vou colocar vocês aí. Se vocês tiverem uma música, vai ficar bem bom, viu? Porque o povo aqui ainda tem gente dormindo. Então, eu tô tentando ser o mais silenciosa possível. Quem chegou aqui com a gente é a Nadir também. A Pri e a Pri já tá aqui. A Sônia também. A gente já tem algumas pessoas chegando. Eu vou colocar as meninas com a gente aqui. E aí, loguinho, a gente já começa a falar sobre esse assunto tão interessante. Vamos lá, então. Vou mandar o convite para vocês, tá, meninas? Já estão entrando aí com a gente, elas. Eu trouxe até minha Bíblia. Eu falei, Jesus, vamos levar a Bíblia. Bom dia, bom dia. Bom dia! Tudo bem? Cadê você, Pri? Eu não tô vendo a Pri. Cadê a Pri? Oh, ué, tô aparecendo aqui. Bom dia. Tá aparecendo? Tô. Tá, Nossa, gente, pra A mim não Sônia tá. me vê. eu vejo. Que estranho. Eu não tô te vendo, Pri. Tô com duas telas só. Que Você consegue estranho. entrar de novo? É como é que eu saio? Pera aí, deixa eu ver se consigo te remover. Tá. Só porque não tá aparecendo. Vocês que estão com a gente aí, vocês estão vendo a Pri ou não? Dá um joinha aí, eu falo pra gente se consegue ver ela ou não. Na minha tela não aparece você. Eu quero te ver. Na minha Priscila, aparece. aparece? Ai, Uhum. meu Deus. Tô aqui. 3 telas, E gente, não é possível. aparece do meu ladinho. E tu Olha, na câmera de cima. então, e aqui Ó, pra mim a não. Ana Paula também tá dizendo que tá às 3. Tá todo mundo vendo. Gente, não é Eu tô vendo possível. aqui no da minha mãe também. Acabei de abrir no dela. Isso nunca aconteceu antes, eu nem sei como Mas, resolver. mas deixa assim. Você ouve minha voz? Não, de jeito nenhum, já falei pra você. Eu quero você aqui, peraí. Deixa eu ver como. Eu vou desconectar vocês e coloco vocês de novo. Aguenta aí com a gente, meninas, não sai daí não. Tá? Peraí, dá um minutinho, é porque eu quero vocês, as 3 telas aqui. Pode ser, gente? Não, mas não é possível, gente. Ah, será que é porque eu tô no telefone, Pri? Não, eu tô no telefone. Eu acho Tá. que não. É que você sempre faz no iPad, mas eu acho que não tem nada a ver. Ah, eu quero ver aqui, gente. Oh, Peraí, dá um minuto. oh, you're so Eu vou, sweet. eu vou desconectar ela, tá? Peraí, vamos lá. Eu vou tentar desconectar. Como é que a gente tira alguém da live? Nem sei. Tinha que aprender isso, né? Se a pessoa faz uma Ó, coisa lá, deixa eu tentar sair. Peraí. tá? Acho que eu não tenho como tirar, na verdade. Enquanto isso, vamos arrumar os cabelos, né, Sônia? Dar uma ajeitada. O Adri aqui fala, essas mulheres entram na live e daí fica lá se olhando e arrumando o cabelo, eu tenho uma raiva. Eu falei, mas é que às vezes a gente só vê que o negócio não tá legal quando entra na live. Sempre, é verdade. Ai, ai, ai. Pri, cadê você? Vamos lá, deixa eu convidar ela de novo aqui.
Ai, gente, eu quero essa terceira tela aqui, meu Deus. Se precisar, eu desconecto a live, conecto de novo. Talvez seja algum problema aqui no meu computador. Ah, agora eu te vejo. Eu era cega, mas agora eu vejo. Gente, entrou um brilho aqui no meu coisa que eu não sei de onde É, que veio. tá lindo esse brilho em você. Amei. Não sei de onde que veio, mas não vou nem mexer, que é para não estragar as telas. Eu acho que eu toquei em alguma coisa aí. Ai, gente, que comédia. De manhã cedo, a Josi não funciona, gente. Olha, tem que ser um balde de café, não é nem uma xícara. Eu deixei o café para tomar com vocês, Ai, que mas eu bom. sempre tomo É antes, mesmo? por isso. Ah, então. Não, mas tem que ser junto para valer, tem que ser junto. Ou então toma mais Gente, café, né? Mas é, exato, muita cafeína exato. não me faz bem, Sônia. Não, então tem que ser decaf daí, Pri. É, Já tentou tomar sem eu fico cafeína? alguns dias sem tomar e depois eu tomo, porque eu trabalho à noite, né? Então, Aham. aí voltar para casa meio cochilando, dirigindo. Mas a cafeína não faz bem, na verdade, né? Assim, mas pelo menos sem cafeína, e daí quando você pode, eu tomo mais fraquinho, porque eu também não posso tomar Ah, com. mas o meu é forte. O de Então, manhã, ele é encorpadinho, assim, bem brasileiro, assim. Ou então bom, colombiano. meninas, tô muito feliz de ter vocês aqui. Tem meninas chegando aqui. A Vita Análise está aqui com a gente. Zula de Borba está aqui com a gente. Zula, nossa, gente, será que ela é do Sombrio? Será que eu conheço? Azul é tua prima? É a Zula Azul é pela. É a Zula. casada com Poco. Ah, Com meu então irmão. eu conheço. Com Laco, né? Ah, eu conheço, que é a crespinha, assim, bem linda. Quer dizer, Aham. agora já faz tantos anos, eu não sei se ela já não alisou o cabelo, né, gente? Que a gente fica tantos anos sem ver. Mas, ai, que legal. Seja bem-vinda, Zula. A Nadir tá aqui também. Seja bem-vinda. A Aninha tá aqui com a gente, a Aninha do Safe Place. A Estela tá aqui com a gente. A Marildo tá aqui. Ô, gente, tanta gente de Sombrio que veio. Que legal. Eu tô feliz de ver vocês, né? De ter vocês por aqui, né? Esta Sônia, você trouxe uma torcida organizada. A Regina tá entrando aqui, a Nanda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô feliz de ter vocês aqui. Essa casa é de vocês. Essa casa é sombriense também, viu? A gente está aqui na Flórida, na América, mas a casa é sombriense. As raízes, né, Sônia? A gente não nega as E as raízes, né? Bom, eu estou feliz em te receber aqui, Sônia. Muito obrigada por atender o nosso convite. Você é sempre muito pronta e eu te agradeço por essa disponibilidade ao Safe Place. Que Deus sempre te abençoe por isso. A Pri tá sempre, né, Pri? A Pri já é da casa, já estava aqui na semana passada com a Nutri, com a Rafa, e a gente fez uma live muito legal na semana passada sobre inteligência emocional voltada para o autocontrole na área de nutrição e tudo, e até no emocional também. Lógico, né? Inteligência emocional. Então a gente vai. Mas foi muito interessante. A live tá salva aqui no canal. A gente salvou a live no YouTube também do Safe Place. Se você ainda não está inscrito no nosso YouTube, corre lá no YouTube. Né? A gente divulga mais por aqui, mas a gente também tem o YouTube do Safe Place. Então corre lá e já faz o seu, como diz o Samuel, upscribe. Fala upscribe. Né? Faz a É um sua. up, né? É um up, É um upscribe. upscribe. E aí você já fica por dentro também das nossas lives. Tem bastante lá no YouTube. Todas as séries de lives que a gente já fez estão lá. Inclusive do Rompendo Casulo, que é meu livro, tem a série de lives que eu fiz com todas as mulheres lá. E aí você pode ir ouvindo enquanto você, né, está fazendo aí as suas coisas em casa. Então, eu queria começar um pouquinho. Nós vamos estar falando hoje. A Monique está aqui. Oi, Monique, seja bem-vinda. O Eduardo. A Ricky Vicente está aqui também, a Diana está aqui também. Nós queremos que essa live seja uma live interativa, tá, gente? Então, nós vamos estar falando aqui do outro lado e você vai com a gente respondendo aí do outro lado, vai perguntando, vai conversando. Na verdade, por isso que a gente tem aqui mais de uma pessoa, que a proposta é a gente tomar esse cafezinho junto e ficar interagindo.
Então, eu queria falar um pouquinho aqui com a Priscila e com a Sônia, porque eu até falei, vamos falar sobre PNL, né? E eu falei, ai meu Deus, eu nem sei muito, né, sobre isso, mas eu aprendo muito com elas. Então tá bom, gente, eu tô bem. Ah, eu tô bem aqui. Eu queria só que a Sônia se apresentasse, assim, algumas pessoas, muitas já conhecem, outras não, mas que elas se apresentasse para as que não conhecem ainda. Bora lá, Sônia? Amém. Então, me chamo Sônia, né, sou natural de Sombrio, Santa Catarina, aqui no Brasil. Atualmente estou morando em Araranguá, né, por uma ordem de Deus, né, de sair da cidade onde eu nasci. Sou casada com o Edmar, tenho um filho, Emanuel, e o filho do coração, que é o Miguel. Trabalho já há 17 anos já com psicologia, né, com técnicas de PNL também, de programação neurolinguística. E já faz algum tempo, então, que o Senhor nos direcionou a um trabalho diferente, né? Então, na verdade, é usar a psicologia no ministério, né? O Ministério de Cura aí, e que Deus esse ano deu o nome, então, de Casa de Betânia, né? Os amigos, então, de Jesus vindo nessa casa, receber cura, receber esse acolhimento. Então, a gente está começando esse trabalho agora, está sendo bem desafiador, mas muito gostoso também. Que lindo! Então, assim, aquele projeto que ficou, né, gestando por um tempo, né? E agora, então, está começando. Então, realmente é um trabalho diferente, mas usando a psicologia agora, então, no ministério, né? Mas está sendo bem gratificante, Deus está trazendo as parcerias também junto com a gente, né? Que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo alinhamento, né? E estamos aí sempre para servir, né? Para ajudar as pessoas no que precisarem. Que Amém? bênção. Eu vi ontem quando eu entrei para fazer uma tag, né, para marcar você. Gente, eu fico misturando um pouco aí o inglês, português, aí é PNL, então não é PNL. Então me perdoem, porque às vezes vai no automático aqui, tá? Como diz a Rafa que fala, a gente compartilha o grupo de WhatsApp com a Josi, com as meninas do Brasil, e aprendi um pouquinho de inglês. Eu falei, bem pouquinho, porque também, ó, o inglês, ó. Mas, na verdade, eu estou muito feliz, viu, Sônia? Porque ontem eu estava fazendo marcando você no Instagram, e aí eu entrei e vi no seu stories alguma coisa sobre Casa de Betânia, e eu ia realmente perguntar, porque eu não vi, eu só vi esse story. Gente, eu posto muita coisa no Insta, mas eu não tenho tempo de ficar vendo muita coisa, sabe? Então, Uhum, a uhum. gente acaba cuidando só do canal e tudo mais, né? E ai, sempre brilhando, Josi. Eu não consigo tirar esse brilho, Dona Olivia, de jeito nenhum. Deixa Tá assim, né? engraçado até. Tá parecendo que. Ai, meu Deus, nem vou falar. Então, aí eu vi, aí eu falei, nossa, Casa de Betânia. Eu falei, deve ser uma coisa bem legal. Aí eu vi a Karina lá, né? Deus trouxe a Karine terceira, né? A nossa Marta, que a gente fala, né? A E Marta. temos me ajudado muito, assim, né? Imagina, ela tem mais esse dom, assim, de organização e organiza tudo. Então, a nossa Marta. Que E aí bênção. né, onde vai acontecer as imersões, treinamentos, meio que uma escola mesmo, um instituto para, né, ajudar as pessoas a encontrar essa cura emocional, mas também com esse enfoque espiritual, né? Sim. Então, a gente já tem feito algumas parcerias, né? Vai ter alguns pastores também. E Deus vai trazendo, né? As pessoas que vão estar ministrando também sobre propósito, sobre cura. E tem bastante coisa por aí. Que Mas está lindo. Eu sendo fiquei bem Fiquei muito desafiador. feliz, fiquei muito feliz e que seja realmente um trabalho que alcance vidas, né? Alcance pessoas, porque Esse nós propósito, né? precisamos, exatamente, nós precisamos muito de ver a transformação, né? De ver assim as pessoas buscando da parte do Senhor e Uhum. recebendo, porque Deus tem tanto para dar, né? E às vezes as pessoas nem sabem o quanta e qual a diferença ele pode fazer. Mas eu estou muito É. feliz por esse projeto, eu estou feliz mesmo em ver você e a Karina juntas aí trabalhando, Uhum. né? E que seja um sucesso, né? Que seja um sucesso dentro daquilo que a palavra determina que é sucesso para a nossa vida, em nome de Isso. Jesus. Amém. Então, a Priscila já é de casa, mas vai lá, Pri, vou te deixar você se apresentar, por favor. Dona Olivia está esperando você se apresentar. Dona Olivia é mãe Um da abraço Priscila, para gente. para minha fã, que é a É minha nossa mãezinha, a
ela fica aqui escutando no mudo para não dar microfonia. E aí eu falei para ela, interage, manda pergunta. Aí. Eu sou Priscila Soares, eu sou a Life Coach do Safe Place. Isso é uma honra e um privilégio. Não é minha capacidade, mas é Deus que me colocou aqui. Estou disponível para as flores do jardim do Safe Place. E estou aqui. Hoje eu trabalho mais com educação, vi você falando aí, doutora Sônia, e eu amo. Quando fala plataforma, educação, ensinar, eu já, ai, já goosebumps, né? Me arrepia, né? É. Então, e eu acho muito lindo que Deus colocou no coração da Josi essas lives que são de uma forma terapêutica e também de ensinar através da experiência, né, de cada uma de nós. Então, meninas e meninos, todos que estão aqui no Instagram, mandem perguntas para a doutora Sônia, hein? Vamos aprender. Viu? Ela já se Nossa, escondeu, gente. Ela falou que as perguntas são para a Sônia. Ela é espertinha, viu? só. Isso, mandem as perguntas para a Sônia e para a Priscila, gente, viu? A Josi vai ler todas as perguntas e elas vão responder. Meninas, vamos logo começar, que esse povo está esperando. Daqui a pouco eu já vou embora, que essas mulheres só querem conversar mesmo. Vamos aprender um pouco. Sônia, eu queria que você desse para a gente uma definição sobre a linguagem, sobre a programação neurolinguística. Então, programação neurolinguística é basicamente assim, a gente reprograma tudo no nosso cérebro. Para tudo a gente tem um programa, né? Para tudo a gente tem uma rotina, para tudo a gente tem um aprendizado. E é importante a gente ver isso, né? Por exemplo, numa ótica da Bíblia, né? Quando Paulo fala sobre a renovação da mente, Aham. né? É basicamente, né? É isso. Então, quando a gente precisa parar para pensar sobre o que a gente está pensando, para então começar a mudar os comportamentos que nos incomodam, para tratar as reações que a gente não quer mais reagir daquela forma, né? Então, quando a Uhum. gente percebe assim, que a partir do pensamento que começa tudo, então ali nós temos a grande chave de fazer grandes mudanças, né? Uhum. Sim. E aí a gente blindar o nosso emocional. Então a emoção vem a partir de um pensamento, de um conceito que a gente já tem, né? De algumas experiências talvez que eu passei, mas eu criei sempre, né? Cada um já cria, né? Uma história, tanto daquilo que já vem da sua família, né? Tem um conceito familiar, passou por alguns traumas, cria um conceito daquele trauma, cria um conceito de relacionamento, para tudo a gente vai criando conceitos. Na nossa fase adulta, né, e principalmente quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai perceber que essa renovação da mente, ela precisa ser realmente assim, em tudo nós prestarmos atenção, o que precisa ser renovado, quais os conceitos que não cabem mais na nossa vida a partir de agora, né? Então, entender essa flexibilidade da nossa mente, né? Que nós podemos sim mudar a nossa história, nós podemos mudar sim muitos comportamentos, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, ah, mas eu nasci assim, vou morrer assim, É. né? A gente não crê. Gabriela, Aham. E aí a gente veja muito esse chamado de Deus, né, para uma mudança, né? Uhum. E no Espírito Santo essa mudança de comportamento, mas a partir de uma mudança da mente. E aí para isso sempre, né, a partir de uma análise, né, uma autoanálise, quem eu sou, Uhum. né? Por isso que a gente vai mexer sempre muito com a identidade, né? Uhum. Quem eu sou, por que que eu sou assim, por que que eu reajo assim, por que que eu penso assim, né? Na Então, verdade, a programação neurolinguística tem muito a ver com esse tema da metamorfose, que é o que a gente aham, está, né, tá trabalhando isso, aqui aham, no Safe Place. Nós, para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem esse tema da metamorfose, a gente fazer essas reuniões que nós estamos fazendo aqui na live, por isso que é assim, né? Logo de manhã cedinho, aqui para quem mora nos Estados Unidos, a gente está 2 horas antes de vocês, então são 8h50 agora. Então, a gente fazia essas reuniões pelo Zoom, com as meninas, né, do Safe Place. E o que acontece? A gente fez essa proposta de metamorfose, que é o quê? É a busca por uma transformação, porque na verdade eu acredito que todos nós estamos em constante transformação. Então, a uhum, gente, eu digo, sempre a gente está sempre de casulo em casulo, né? Uma borboleta de casulo em casulo, em diferentes áreas da nossa vida.
E na verdade é exatamente o que a palavra de Deus fala. Quando você falou, eu já abri logo aqui no Romanos 12:2, né, que fala assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha só, gente, se a gente não se transformar, se não houver renovação de mente, a gente não vai ser capaz de experimentar e nem comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do Senhor, né? Então, ou seja, é um processo de transformação e é onde? Na mente. Então, a programação neurolinguística está muito conectada com essa transformação que a gente busca aqui dentro do Safe Place. Né? Por exemplo, é uma ressignificação. Na verdade, você esteve, no nosso caso, né, na posição de paciente, você esteve doente, você passou pelo câncer, só que o câncer acabou. E agora? Como é que você vai continuar a sua vida? Como é que você vai lidar com o seu trabalho, com o seu dia a dia? Porque é tudo novo depois do câncer. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, assim, existe uma necessidade dessa programação, né? De forma diferente, né? Pode falar. Até para enfrentamento do próprio câncer, né? Então, assim, o que que a pessoa tem sobre até ali, o conceito sobre doença, o conceito sobre o câncer, né? E como que ela lida com isso, né? Porque vai confrontar muito também sobre os conceitos que ela tem sobre o câncer, sobre família, Sim. né? Sobre trabalho, sobre identidade, sobre o próprio Deus, né? Essa questão da perspectiva da cura em Deus. Então, ela já vai começar a mexer ali quando começa a enfrentar o tratamento. E depois o tratamento ainda mais, porque agora sim, já acessou a cura e como que vai ser a vida dali para frente, né? Porque não tem mais como voltar a ser a mesma pessoa, né? Já Exato. enfrentou muitas coisas, ela já saiu, ela passou pelo deserto e ela não tem mais como ser a mesma pessoa. A Exato. mente dela deu uma explosão. Então ela ficou mais madura, ela deu mais valor na vida, ela teve que ressignificar vários conceitos, né? Exatamente. Então, assim, passa por uma transformação de mente, não tem como voltar a ser igual. Exatamente. E E é assim, um aprendizado, né? Ou a gente cresce, ou a gente aprende, ou a gente aprende para poder crescer. E é interessante que a Tereza falou Zula e Polaco na praia assistindo a live. você viu? Que legal, A Pri. pessoa assistir da praia a live é assim uma honra para nós, né? Gente, o Convenhamos. polaco é uma figura, gente. A gente ria tanto com ele. Continua assim, Sônia? Continua igual. Igual. Beijo pra vocês, Zula e Polaco. Que saudade, viu? Eles iam lá na loja e a gente ria muito com eles, viu? Ele Que legal, continua. eu tô feliz. Mas olha, gente, é verdade. E quem não busca transformação? Quem não busca mudança, né? Agora, uma das coisas que eu acho interessante, assim, é que a transformação, hoje em dia, ela é algo muito falado, jornada de transformação, e às vezes vira até um Clichê? um clichê, obrigada, Pri. Vira até um clichê essa história de, eu vou entrar na jornada de transformação. E eu sempre falo para as meninas, né, que isso precisa ser muito levado a sério, porque a transformação que a gente busca, ela não pode ser por fora, né, gente? Eu acho que quando você põe uma máscara para você mostrar às pessoas a transformação, chega a um determinado ponto da sua vida, aquilo vai cair. Você não consegue manter sustentar algo que não é uma verdade por muito tempo, né? A Deise está dando bom dia para você, Pri. Bom Bom dia, dia, Deise. a Ana também tá join aqui, tá entrando aqui. Seja bem-vinda, Ana. Deise, seja bem-vinda. Então, quer dizer, a gente não consegue mascarar essa mudança, porque tem pessoas que tentam mascarar uma mudança física, uma mudança que é externa. E a proposta aqui é que do Safe Place em relação à metamorfose é exatamente essa metanoia, né, gente, que é a origem da palavra, que é exatamente o que? Essa mudança que acontece de dentro para fora.
Então, de que forma que a gente poderia fazer o uso dessa ferramenta tão maravilhosa, né? Não sei se a Pri ou a Sônia gostaria de abordar aí. O que vocês acham, né, que a gente poderia, como a gente poderia usar adotar essa ferramenta, que é a programação da neurolinguística, para que essa mudança aconteça de uma forma verdadeira, né, que seja de dentro para fora. Abraço, Dudu. A Dona Lívia está dando abraço pro Dudu aqui. É bom que eles vão se comunicando, né, gente? É, eu queria fazer uma pergunta, porque talvez esteja no coração tanto das flores como dos espectadores aqui da live. Aham. Se a doutora Sônia explicasse mais ou menos os pilares do programa neurolinguístico, né? Para que a gente entendesse mais ou menos a estrutura do que seria essa metanoia, essa transformação, né, na nossa mentalidade. Antes de responder isso que me veio, sim, veio duas questões, sabe? Se a gente for focar só na PNL, a gente vai ver mais essa questão realmente dos conceitos ali do pensamento, para a gente ter essa transformação. Mas quando estava fazendo a pergunta, me veio assim, muito assim, numa linguagem cristã, a partir de uma intimidade com o Espírito Santo, que ele vai trazer para nós todas as questões que a gente precisa mudar de conceitos, mudar de comportamento. Ele vai nos convencer de arrependimento de coisas que nós fazíamos e que agora não condiz mais. Então, se a gente focar só na questão da técnica, talvez a gente erre, né? Aham. A técnica, ela é uma ferramenta, né? A gente não usa ela assim, em toda a essência, ela não é o principal, né? Eu sempre digo assim, quando as pessoas me perguntam assim, Sônia, o que a gente faz, né? Como é que o melhor conselheiro vai ser o Espírito Santo? Na intimidade com Deus é que o Espírito Santo vai nos constranger aquilo que a gente precisa pedir perdão, aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa realmente se arrepender, né? Aqueles conceitos limitantes, né, que a gente trabalha muito na PNL, aqueles conceitos limitantes que não fazem mais parte de nós, mas estão ali ainda atrapalhando, que E são contraditórios da nossa fé, né? E, Sônia, o Espírito Santo nos guia em todas as coisas. E eu queria contar uma experiência, porque ontem, de manhã, quando eu fui trabalhar, o Espírito Santo falou assim: eu tenho uma conselheira cristã, né? Uma counselor, que é coach e mentora também, que chama Josi. É tão engraçado porque eu chamo as pessoas para a comunidade dela, que ela fala sobre menopausa, hormônios, várias coisas, porque ela é super estudiosa e é uma sumidade assim para mim. E aí o Espírito Santo falou assim: "Liga para a doutora Josi". E aí eu fiquei. Aí eu fui para escola, dei aula, no final eu tava com um problema de pneu murcho, né? Pneu murcho, só. Mas assim, mulher, pneu murcho, fui num posto, não tinha ar, fui no outro, né? E aí o meu me deu como se fosse uma crise de ansiedade. E eu tenho sofrido com crise de ansiedade tem alguns meses. E o Espírito Santo estava me falando o que fazer. Ele estava falando assim: você precisa ligar para a doutora Josi. E aí, na hora que eu tive a crise, né, que começa a doer o estômago, é uma coisa muito ruim, que parece um refluxo, né? E aí, e aquela sensação também de culpa que o inimigo traz. Você não confia em Deus? Por que você está ansiosa? Aí, por isso o negócio da cafeína que eu tenho que evitar, né? E aí, liguei para a doutora Josi. E foi, assim, uma coisa muito, assim, tipo assim, ela já arrumou um lugar na agenda dela para mim e tudo. E é o Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. Se a gente vai ouvir ele ou não, é, é uma questão. Mas eu digo, o Espírito Santo nos guia em todas as coisas. E no que fazer? Foi o Espírito Santo que deu para Josi o trabalho do Safe Place, esse ministério, e também falou ao coração dela: vamos fazer as lives no Instagram. Não vamos fazer no Zoom, onde está fechado e que pode ser que alguém precise ouvir, e no Instagram está público. Então, o Espírito Santo nos guia em todas as coisas.
É. E, E e acho é que isso mesmo. Na verdade, Pri, eu acho que a gente tem que ressignificar, a gente tem os recursos aí da área da psicologia, da psicanálise, a Neo, que ajuda a gente sempre aqui, né? Ela tá tão atarefada, não conseguiu vir ainda com a gente nessa jornada depois que a gente veio para as lives, mas ela estava lá com a gente no Zoom. Mas assim, a gente vê assim que essas mulheres, né, a Sônia, a Neo, você como life coach também, né, gente, a Pri, ela é super modesta, ela nem se apresentou como life coach, mas Eu ela apresentei, é coach. hoje eu Ah, se apresentei. Só apresentou? sábado Ah, passado que não. então tava distraída com café, viu? Porque não prestei atenção, confesso. E assim, na verdade, essas mulheres, elas são mulheres que direcionam vocês dentro da área que Deus as chamou, né? Dentro da psicologia, dentro da psicanálise. Ou seja, elas têm aí o nosso cérebrozinho aí, elas têm a dimensão do nosso cérebro, elas têm a dimensão, né, de tudo isso, porque estudaram, mas eu acho lindo que a direção de vocês sempre vem por Deus. E isso é o que faz o grande diferencial. Ou seja, o diferencial de vocês estarem aqui, o diferencial de vocês alcançarem vidas que muitas psicólogas não alcançam, muitas life coaches não alcançam, muitas psicanalistas não alcançam. Por que vocês conseguem chegar no profundo? Porque vocês tratam não só a emoção, mas vocês tratam a alma, né? Quando vocês estão mexendo no emocional da pessoa, vocês estão. Bom dia, Rafa! Nossa Nutri chegou aqui, gente. A Sabrina também está aqui. Então, quando vocês estão tratando as emoções, vocês estão tratando com carinho e com dedicação e colocando isso diante de Deus, a alma dessas mulheres. E isso faz toda a diferença. Né? Eu acredito que por isso que a gente construiu essa base aqui no Safe Place. As nossas voluntárias, a nossa Nutri que está aqui, a Rafa, gente, a coisa mais linda. Ontem ela mandou uma mensagem assim, ó, dizendo, ontem ou quinta-feira, né, no nosso programa de emagrecimento, lá no protocolo de emagrecimento, no nosso tratamento, que eu aprendi a não falar mais dieta, é tratamento, tá, gente? E aí ela mandou uma mensagenzinha dizendo assim para a gente apresentar para Deus aquele dia as coisas que a gente estava fazendo, uma oração assim para a gente apresentar tudo aquele cardápio, aquilo que a gente está comendo e tudo mais. Eu fiquei assim, eu falei, Deus, né? É o Senhor que coloca a gente junto, sabe? O propósito é um só, é agradar a Deus em tudo que a gente faz. E por isso que dá certo. A receita não é nossa, a receita vem do Espírito Santo. Por isso que dá certo, porque é Deus que está na frente. Né? Obrigada, viu, Rafa, por esse carinho. Eu até mandei a sua oração lá no meu um outro grupo lá que eu estava lá com um monte de mulher conversando. Eu falei, olha, gente, que minha prima falou, não consigo. Se eu deixar o açúcar, eu vou matar uns 10, né? E eu falei, vai dar certo, mas olha aqui qual que é a receita certa. Então, existe uma condição para a gente passar por essa transformação. A primeira condição é o quê? Estar submetida à voz do Espírito Santo. A Priscila acabou de falar, Deus já tinha falado, né? é, Fala com a doutora Josi. O que é a doutora Josi, Pri? Então, eu sempre tô para te falar que vocês duas, né, são charás. E aí ela tem uma comunidade. Ela é uma doutora em psicologia, em counseling aqui nos Estados Unidos, Uau! pastora. E aí ela trabalha com mentoria, com a parte cristã da psicologia. E ela trabalha hoje com algo que tem a ver com câncer, porque é hormônios, menopausa, essas coisas. Ela estudou bastante essa parte física, Aham, né? E até sexóloga, né? Que aham. falta muito desses assuntos na igreja. Nossa, E aí eu chamo, e ela assim, Bíblia e tal, né? E aí, tipo assim, a palavra de Deus vem primeiro, depois vem todo esse conhecimento da ciência. Aí, quando eu chamo ela, as pessoas acham que é você. Por exemplo, minhas tias. Eu chamei todas minhas tias e elas assim, é a Josi do livro! A Josi do. É a Josi do Saindo do Casulo.
Aí eu falei assim, não, essa é a doutora Josi, uma que foi minha chefe, que é minha mentora, tal, tal, tal. Mas elas já na hora pensaram que era você, Josi. Nossa, Então eu tô sempre pra te você falar tem sobre ela. então duas Jo's na sua vida, né, Mole? Que Deus te E dê isso é assim. maravilhoso. Deus é lindo na minha vida, né? Ai, meu Deus. E Ô, aí Pri, olha, eu seja quero. ponte. Seja ponte, conecta. Eu vou. Então, tá vendo? O Espírito Santo já tinha me avisado pra falar da doutora Josi pra você. E eu esqueci. Ó, tá tudo bem. A Rafa tá comentando aqui, a nossa satisfação deve estar no Senhor e não na comida. E eu muitas vezes eu Uhum. falo, Jesus, ontem mesmo, gente, eu morri de rir. A gente estava no estudo bíblico das mulheres e eu lembrei da Priscila, que a Priscila falou que era precisa. Olha só, Sônia, como isso tem a ver com linguagem, com neurolinguística, né? Olha só. Ela falou assim: eu quando eu olho o meu prato na semana passada, eu fantasio o meu prato para eu comer mais leve o meu prato. Ou seja, Uhum. ontem as meninas estavam, a gente estava no estudo bíblico das mulheres à noite, e aí elas trouxeram um prato cheio de sanduíche. A Ana tá aqui, que é minha testemunha, não me deixa mentir. E aí eu olhei aquele sanduíche, veio aquele cheiro assim, sabe, bem caprichado. E aí eu falei, eu posso comer o alface só. Eu pensei. E aí nisso caiu um pedacinho de alface lá pra fora, de alguém que pegou o sanduíche, daí eu peguei o alface, botei na boca e falei, gente, esse queijo tá tão gostoso, porque eu tô uma semana sem comer queijo, gente. Queijo pra mim é tudo, né? E aí eu penso que, olha, eu tô ressignificando, gente. As minhas primas falaram, isso é uma coisa de loira, porque eu falei pra elas que eu engano o meu cérebro, que quando o meu cérebro pede um doce depois do almoço, que toda vez, gente, Uhum. depois do almoço minha parte assim de tentação, porque meu cérebro pede uma coisa doce, é incrível, Mas sabe? escovar os dentes ajuda. Então, olha só, aí eu não sabia também, Gri. Daí eu falei, toda vez que meu cérebro pede uma coisa doce, eu dou uma coisa bem amarga. Eu tomo um café amargo, sem açúcar, que é pra ele acostumar e entender que quem manda nele sou eu. Aí as meninas falaram, ai, só funciona com cérebro de loira, porque comigo não funciona. Funciona com o cérebro de todos, porque acontece o quê? O nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que não é. A partir do momento que a gente cria a imagem no pensamento, o nosso cérebro trata aquilo como real. Por isso que a crise de ansiedade, o que que é a crise de ansiedade? A pessoa ela já está pensando que alguma coisa vai dar errado, Aham. a pessoa ela já monta uma cena na cabeça e aquilo passa a ser real. O cérebro entende que está em perigo, que está numa situação, né, ameaçadora. Então, todo o nosso corpo ele já está pronto para uma guerra. Né? Então, o nosso cérebro ele entende que está acontecendo alguma coisa que está fora do meu controle. Né? Então, Doutora como eu Sônia, eu até queria falar da minha experiência, porque esse negócio da ansiedade é justamente isso. Vem algum pensamento de preocupação com o futuro, seja ele daqui à tarde, amanhã, aí vem essa crise de ansiedade que eu, como sanguínea, né, Josi, você entende? Já sempre fui muito agitada, mas hoje essa ansiedade são pensamentos e até fotos que vêm no meu cérebro de preocupação, sem ter talvez uma estratégia para isso. E na neurolinguística tem muito isso, né? De que você ressignifica, você coloca outra moldura nessa foto que tinha dor, que tinha problema, que tipo assim, não vai acontecer de novo amanhã ou hoje à tarde. Mas você precisa, né? Eu creio, doutora Sônia e Josi, que Deus fez o nosso cérebro para nos curar. Então, muitas vezes, essa neuroplasticidade do cérebro, esses canaizinhos, né, que a gente sabe que vai por água, mas são informações que ele manda para o corpo. Inclusive, na ansiedade, a gente vê muito isso. Pensei em algo, senti algo físico, Uhum. né? Então, a neuroplasticidade do nosso cérebro foi Deus quem colocou em nós para que seja de cura para nós, mas para isso a gente precisa acessar, Uhum. né? Isso. De que forma? Eu tenho uma cena de dor, de escassez, de problema.
E eu vou transformar essa cena em algo que traz paz. Por quê? Porque o Espírito Santo me traz paz, porque a palavra de Deus me ensina, porque eu sou filha de Deus, aí o que a doutora Sônia disse que é a identidade, né? Então, muitas vezes, tudo isso é que vai mudar a nossa mentalidade, e não uma coisa só. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas, né? Então, as armadilhas que o inimigo sempre coloca na nossa mente para tirar a nossa paz, para a gente ter, né, agir no impulso muitas vezes e não agir conforme o Espírito Santo nos orienta, ele vai nos mandar o quê? A sensação de culpa, a questão da distração, vai ligar algumas questões do passado, né, onde se sentiu abandonado, onde se sentiu rejeitado, onde teve que lidar com uma situação sozinha. Então, às vezes, muito rapidamente, quando a gente sente uma situação talvez de medo, o nosso cérebro ele vai voltar a situações anteriores onde a gente ficou muito, né, sozinha naquela situação e a gente não soube lidar. Só que, na verdade, a gente tem que a gente já está no novo nível. A gente precisa criar condições de resolver aquilo dentro desse momento onde eu estou. Mas quando o meu cérebro ele volta lá atrás, ele vai me trazer estratégias erradas. Ele vai trazer medo, ele vai trazer, né, uma sensação de abandono, não sei resolver, estou sozinha, sou mulher, o que eu faço? Então monta toda uma cena ali de desespero, né? E doutora Agora nós Sônia, sabemos. e isso cria em nós uma outra crença, uma Uhum, crença limitante, porque nós caminhamos e nos comunicamos por crenças, né? A uhum, crença de que sou amado desde criança, desde bebê, a crença que todos são afetuosos comigo, a crença do acolhimento, a crença do merecimento. Então, essas cenas do passado e essa preocupação, né, que nos vem, por exemplo, uma paciente de câncer, quando ela ouve o diagnóstico de câncer, vai ser como ela vai lidar com esse diagnóstico emocionalmente, que vai fazer com que o tratamento funcione ou não. Por uhum, quê? Porque aquelas palavras, elas podem simplesmente destruir elas, Uhum. uhum. matá-las. Exatamente. Ou, ou aquelas palavras podem surgir como assim, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Eu vi um videozinho que eu acho que até já rolou lá no Safe Place algumas vezes, em que o pai pergunta para o filho: Filho, por que que Deus permitiu que você tivesse câncer? E o menininho fala: Porque ele me escolheu. É, E o pai pede para ele explicar isso. Como assim? Bom, ele me escolheu porque eu sou especial para ele e que eu posso passar por isso. E eu estou muito feliz que ele não deu o câncer para minhas duas irmãs. E ele cita os nomes das irmãs uhum. dele. E aí o pai fala, mas eu queria que o câncer fosse em mim e não em você. E o É, menininho tá carequinha, tá todo com tratamento, não fala qual é o câncer que o menino tem, mas ele estava super feliz de que fosse com ele, não com o pai, não com as irmãs, e sim. que ele era um escolhido para De- passar, é, né, para estar dentro desse casulo e um dia se tornar uma borboleta linda, né? exato. Então, tipo assim, ele levou para um lado espiritual e emocional. Ele falou assim: o Senhor Deus eterno me ama tanto que ele me escolheu. É, Olha que mentalidade do menino. uma Se criança, né? nós tivéssemos uma mentalidade como essa, em qualquer circunstância, Uhum. não, Deus me escolheu. Ele sabe que I can handle it. Vou É, falar em inglês agora também. Eu posso. posso. Eu É. posso, eu posso administrar. Se Deus me deu algo para administrar, seja ele grande, difícil, complicado, é porque Uhum. ele sabe que eu posso administrar, porque ele vai me capacitar para administrar. Agora, o problema é quando eu, sem capacidade, não acesso ao meu Deus Pai Uhum. e também não faço mais nada e fico querendo, esperando assim, ó, que É. cai do céu. E Nesse assim, sentido. e o problema maior ainda, Pri, não é só quando eu fico esperando, é quando eu desespero. Porque quando você Eu ainda ia te está falar. esperando, você espera, ainda tem esperança. Mas quando você desespera, significa que você recebe aquela notícia e você vai lidar com aquela informação de forma que aquilo vai trazer um abalo emocional para você. Eu acho lindo que essa criança, né, é muito legal esse vídeo
E, inclusive, ele está realmente trabalhando aí numa ressignificação, dizendo, eu fui escolhido. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, mas eu falava, né? Eu brinco sempre quando... Mas quando eu tive o diagnóstico de câncer, ele falava assim, meu Deus, mas acho que Jesus pensa que eu sou o Rambo, né? Porque cada luta que ele me coloca, tipo assim, eu vou colocar uma faixa aqui na minha testa e vou sair por aí igual o Rambo. Eu brincava assim com as minhas amigas também. Aí quando eu tenho um vídeo, eu não postei esse vídeo, mas se eu postar, gente, acho que arrombava de dar visualizações. Quando eu recebi as 2 próteses de silicone, quando removeu as 2 mamas, aí as minhas amigas foram lá na minha casa, né, aquelas bem chegadas assim, aí eu, gente, aí eu fiz um vídeo com a Teté, tinha uns 12 anos, 10 anos ela tinha. Aí eu fiz um vídeo, Teté, filma. Aí eu peguei aquelas próteses de silicone, né? E eu pegava e fazia assim, gente, olha que chique, os meus peitos chegaram pela internet, fiz a minha encomenda. Se você precisar de peito, é só me chamar que eu te empresto. Eu fiquei brincando com aquilo, por quê? Porque, na verdade, existe uma forma de você ressignificar a sua dor. Não é que eu não estava triste com as minhas cicatrizes, não é que eu não estava triste de estar simplesmente reta, sem mamas. Não é, isso acontece, isso é emocional, isso abala a sua feminilidade, isso abala você. Não tem como dizer não me abalou. Mas no fundo era uma forma não de mascarar, tá, gente? Porque uma coisa bem diferente é você mascarar a sua dor. Mas era uma forma de eu conseguir enfrentar a minha dor. Me ajudava, entendeu? Me trazia alívio na dor. A forma de brincar, a forma de mostrar isso de uma forma diferente. E esse menino, ele faz isso no vídeo. Ele fala, eu tô feliz que o câncer não é com a minha irmã, não é nas minhas irmãs. E é em mim. Você entendeu? Então, assim, a gente vai ter que usar essa linguagem, essa programação neurolinguística de forma que isso seja a favor, porque Deus ele criou a PNL ao nosso favor. Eu acho Deus deu. até que não é esse assunto hoje, mas assim, hoje nós vemos é, uma destruição da masculinidade do homem, né? E ali naquele vídeo, aquele menino, ele queria proteger as irmãs. E eu acho tão bonito, por exemplo, o meu sobrinho, ele protege a minha mãe. Tudo ele fala assim, não vamos deixá-la sozinha. Ele fala com o pai dele, vamos levar ela no hotel. E tudo isso ele aprendeu com o pai. Só que ele fala como esse homenzinho que protege, que provê. Ele já tem essa mentalidade desde criança. E aquele menininho ali, ele falou assim: Deus me escolheu para que as minhas irmãs não tivessem câncer. Então, isso é muito lindo, sabe? E eu acho que tem muito a ver com a neurolinguística, por isso que eu citei o caso desse vídeo. Porque não é o que a gente passa, o que a gente enfrenta, é como a gente enfrenta, né? Então, para tudo, a gente tem sempre uma decisão, né, a tomar. Ou a gente mergulha no problema, né, e fica ali se desesperando com o problema, a gente tem essa escolha. Ou a gente direciona o nosso cérebro a escolher focar na solução, a enfrentar da melhor forma possível. Né? Ô, Sônia, eu queria fazer menção. Desculpa, eu queria fazer menção. Continua aí, segura aí o pensamento, antes que eu esqueça, da Cris, porque a Cris está aqui com a gente. É Cristina Gomes, sua paciente. A Cris, eu conheci a Cris aqui numa ligação. Eu não sei como que ela chegou até o Safe Place, mas eu sempre cuidei muito dela, mais no privado do que no grupo. Ela nem faz parte do grupo, né? Mas ela tá falando aqui, as minhas meninas juntas, a Sônia e a Josi. Ela não é uma linda, né? E a Cris chegou até a doutora Sônia se tratando de um câncer no estômago, né? E aí a gente fez essa ponte. Eu falei, não, fala com a Sônia vai te ajudar, porque a parte emocional precisava ser trabalhada, reforçada. E agora eu ouço tanta coisa boa, assim, que ela tá bem, que ela tá ajudando outras mulheres dentro do consultório oncológico, gente. Isso para mim é total, Cris, ó, total ressignificação, usando aí a programação neurolinguística, que muitas vezes a gente nem sabe o nome desse negócio, mas a gente usa ele, né? Maravilhoso. E a Sandra colocou aqui também, só para a gente ir interagindo aqui, a Sandra colocou aqui também
que ela fazia gracinha e dizia que era o Dino, porque quando eu fiz a mastectomia, a gente fica com essa área toda imobilizada. Então eu não podia mover meu braço mais do que isso, assim, né? Só para baixo, mas não podia levantar assim. Então elas falavam que eu era aquele dinossauro T-Rex, né? T-Rex. E aí eu falava, gente, eu tô igual um dinossauro, não tenho, o meu braço é curto. E riam, minha sobrinha ia lá para casa me ajudar a limpar a casa. Eu falava, eu lavava o rosto assim, né? E daí eu falava, pega a toalha estava aqui do lado, na parede, pega a toalha, que eu não podia fazer isso, né? São coisas que. E eu falava, pega a toalha pro dinossauro, DJ. Eu falava pra DJ. E elas riam, tia, você é um T-Rex. Eu falava, você é um dinossauro. Então, É meu assim, predileto, T-Rex. ele é. Então, são situações em que a gente ressignifica mesmo. Sônia, você continua aí o fio da meada, que eu. Acho que tem outros Ah, comentários ali. Eu, por a causa do Cris. óculos. Isso. Que lê? Vai ler. Lê aí pra gente. Eu não consigo Eu vou ler então. ler muito A Cris está por colocando causa do assim. óculos. Até hoje não sei como cheguei até você, Josi. Eu também não, mas eu sei que foi Deus que mandou, Cris, de verdade. E aí a tia Nicéia tá aqui. Beijo, tia. Tá Nossa casadinha, intercessora, amor. Nicéia. Te Tá love you, casadinha, Céia. Pri. Tia Nicéia tá de lua de mel, casada, Parabéns, Pri. Nilceia linda. Nós Ó, chamamos. pra você, coraçãozinho pra você, tia. Eu fui muito abençoada por ser paciente da Sônia. Tia Nilce tá falando isso aqui, ó. Viu, Sônia? Que bênção. E, e a Ju também tá aqui, Ju. Beijo. Eu acho que é a minha irmã, a Ju. Que às vezes é o meu cunhado que entra aqui, sabe? Ele gosta de estar. Ele tá sempre dando like, participando. Ele é bem participativo aqui. Mas não sei se é ele ou se é ela. Às vezes eu fico aí confusa. Mais beijo para vocês da família aí. Sônia, a Josi só tem pessoas Acho maravilhosas. que A ela dona quis Olivia, dizer Sônia e Josi. Só tem pessoas eu maravilhosas. mando todo mundo para a Sônia, gente, porque eu sei que ela vai dar jeito. Eu falo, Jesus, vai na frente, ajuda a Sônia para ela dar jeito. Jesus me ajuda. Ajuda. É, Mas eu acho que essa ressignificação, gente, é a chave, né? E eu não sei, Sônia, se você quer entrar aí nos pilares disso, porque a gente também já está com o tempo aqui meio, né, contado. não, acho que não precisa, assim, sabe? A gente se ater nisso. O principal, acho que eu sempre vejo assim, às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei mudar, né? Às vezes um conceito, eu não sei mudar alguma coisa. Eu sempre foco, assim, praticamente em dois pontos principais, que é quando a gente faz uma autoanálise, a gente resolve o nosso passado, a gente perdoa o nosso passado, os nossos pais, a gente identifica realmente a nossa identidade, firma essa identidade em Deus, e a gente ressignifica todo esse passado, né, para a gente poder viver daqui para frente de uma forma mais livre em Deus, né, sem nada do passado nos atrapalhando. Então, quando a gente faz essa renovação e realmente deixa-se transformada em Deus a partir de uma renovação minha, ou seja, a renovação da mente é parte nossa, para que a gente seja transformada em Deus, para a gente viver aquela vontade de Deus, né, que é boa, perfeita e agradável, a gente sabe que a responsabilidade é nossa. E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente espera muito de Deus, né? E todo tratamento, toda dificuldade, às vezes, está muito numa ressignificação que a pessoa tem que fazer do próprio Deus. Às vezes a Exato. pessoa entende que Deus é aquele que tem que, a minha vida tem que estar tudo perfeita para Deus, para realmente eu crer em Deus, né? E a gente vai perceber que não, é justamente às vezes na dificuldade que Ele vai me capacitar, que Ele vai mostrar o meu ministério, inclusive, que Ele vai me apontar o propósito, né? Onde Ele vai trabalhar e vai tirar todas as impurezas da minha vida que eu estava carregando até aqui. Eu nunca tinha percebido, mas eu só percebi agora na dificuldade. Então, quando a gente olha para a dificuldade e já ressignifica ela, a gente ressignifica a nossa identidade, a gente ressignifica a intimidade com Deus, a gente ressignifica a família, a gente ressignifica trabalho, né? A gente ressignifica o nosso amor próprio. E aí é como se fosse um resumo de tudo. Então, não tem muito a ver com a PNL, né? Mas é usar essa programação, não nos pilares dela especificamente, mas trazendo sempre para o pilar, né, bíblico. Então, ou seja, quando a gente consegue fazer essa ressignificação, né, de quem é o próprio Deus para mim, de quem é a minha família, qual é o valor que eu dou para minha família, qual é o valor que eu dou para o meu trabalho, para o meu ministério, qual é o valor que eu dou para mim
mesmo. Porque a maioria das vezes a gente vai identificar que o amor próprio, ele está muito defasado. Ou seja, Sim. a pessoa ela não identificou que tem amor próprio. Então, em qualquer dificuldade vai aparecer o quê? Deus vai reajustar justamente ali o amor próprio, o amor a Deus e amor às pessoas. Então, quando a gente entende que a gente pode mudar muita coisa a partir de uma mudança de pensamento, uma ressignificação do passado, para a pessoa ter uma vida feliz e ser curada das emoções, ela, né, o espiritual dela conecta realmente com a alma e ela segue. Então, nós somos, né, seres, nós temos corpo, alma e espírito. Não tem como a gente, né, ter partimentos, né, separados. Agora, quando a gente entende que nós somos 90% espiritual e nós somos conectados ao espírito, não tem como negar isso, independente de religião. Mas as doenças, elas são na alma. Então não adianta, né, como tu falou antes, não adianta eu mascarar o físico, que é 1% só, como Aham. se tivesse tudo bem, porque na verdade as nossas doenças, as nossas dores, a nossa forma de pensar, tá tudo na alma, que é o 9%. Exato. Então ali, se eu conecto, se eu tô bem ali, né, se eu identifico tudo que Deus quer me ensinar nessa trajetória, e eu posso ter uma vida leve e em paz, eu sigo a vida. Né? Agora, às vezes, de repente, se não aconteceu alguma coisa, como que eu lidei com aquilo? Uhum. Então, o problema não é nem o que acontece com a gente, mas é como, né? Como Uhum. que a gente lida com as questões. A escolha é minha. E E é. doutora Né? Sônia e Josi, por exemplo, se a gente trocar de lugar, a gente é um espírito que tem uma alma e mora Uhum. num corpo. E Uhum. mora no Se a gente corpo. trocar de lugar, a gente sabe que primeiro vem o espírito, que recebe do Espírito Santo Isso. e que nos ensina todas as coisas, né? Uhum. Então não adianta que a nossa alma abrace a carne. Tudo que eu quero comer, tudo que eu quero fazer, por que que aconteceu isso Uhum. comigo? E a alma esperando do Espírito Santo todo o ensinamento, né? E aí eu queria só fazer um contraponto de que muitas vezes a gente não entende a paternidade de Deus, né? Então a gente não tem como entender nossa identidade em Deus se a gente não entende Deus como Pai. Uhum. Então, se em algum momento isso foi quebrado na sua vida de paternidade, você não entende Deus Pai, você entende só Deus Senhor. E aí, como a doutora Sônia falou, você precisa estar muito certinho como servo, como uma pessoa que vai servir a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já nos deu, que nos deu Jesus, nos deu graça. Aí você quer merecer. Uhum. E na Uhum. verdade, não é por merecimento. É pela Só graça. que também não é falta de esforço. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, não é mérito, mas também não é sem fazer nada. É, Não é assim. Uhum. é muito importante você estar falando isso, e eu Essa é tive uma já, assim, a alta gente recebe, responsabilidade, né? e a gente recebe, assim, às vezes ligações que são até difíceis da gente conseguir administrar. Eu recebi a ligação de uma paciente, ela estava, tipo, no hospital, e ela estava no meio de um momento de muita dor física, muita dor física. E aí, o que acontece? O primeiro contato que eu tive com essa paciente foi exatamente a leitura do livro. Eu enviei o livro para ela, ela fez a leitura do livro e ela começou a fazer perguntas. Eu quero saber mais de Jesus, eu quero saber, eu quero ter experiência com Deus igual você relata no seu livro. Como que você consegue ouvir Deus? Como que você consegue ter essa sensibilidade? Eu não tenho, e ela não era cristã. E aí, a partir do momento que a gente foi desenvolvendo esse relacionamento, ela foi na igreja, ela aceitou Jesus, houve uma entrega da vida dela para o Senhor Jesus, mas, detalhe, ela entregou a vida dela, mas ela não tinha ali conhecimento da palavra, porque é algo que realmente você adquire ao longo dos anos, né? E esse discernimento em relação à palavra, em relação ao Espírito Santo, é algo que Deus vai construindo pouco a pouco em você, mas depende muito de você buscar, né? Então, depende de nós, depende muito, muito da gente também. E aí, eu vou fazer um pin aqui
no comentário da Cris, depois eu leio aqui. E aí, nesse momento que ela estava no hospital, com muita dor, ela me ligou e falou assim: você precisa me explicar, porque eu não entendo como que um pai que ama o seu filho, deixa o seu filho, deixa a sua filha, como eu, passar por uma dor como essa. Eu não acredito que Deus é o pai que você prega. Eu não acredito que Deus é o pai que você fala, Josi, porque eu não vejo o amor dele sobre a minha vida. E, gente, imagine para você conseguir agora lidar com essa dor. Mas foi tão de Deus a ligação dela que no momento eu estava com o meu pai no hospital. E na hora que ela ligou, o meu pai estava do meu lado e para entrar para uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? E aí, na hora que ela ligou, sabe, você fica até às vezes sem resposta, porque você tem experiência com Deus, você conhece Deus, mas como que você vai abrir, só se... Dá vontade, às vezes, né? Eu tinha um líder de jovens que ele falava assim: eu vou cortar a cabeça de vocês, escrever no papel, colocar aí dentro e costurar, né? Para ver se entra. E daí, eu sempre levo tudo muito para brincadeira, gente, apesar de os assuntos serem sérios, mas é a minha forma de me expressar. E aí, eu lembro que eu falei assim: ai meu Deus, eu queria fazer aquilo agora com ela, mas eu não posso. E daí eu olhei para o meu pai do lado e falei assim: você sabe onde eu tô? Ela: não. Eu falei: eu estou no hospital com o meu pai. A gente está no centro de pré-operatório. Por que você está aí? E você atendeu o telefone? Eu falei: claro que eu atendi. Eu sei que quando você me liga é uma emergência. Mas você não tá... Tô. Eu falei: mas sabe por que eu atendi o telefone? Porque eu te amo. Porque eu te amo. E assim como eu atendi a sua ligação, no momento que você parar e você falar com Deus, Deus vai atender a sua oração. Eu falei. Porque você ligou para a Josi não tem solução para o seu problema. Mas quando eu estava na mesma situação que você, quando eu passei no problema do câncer, a minha ligação foi para Deus. Por isso eu ouvi a voz de Deus. Por isso eu tive as experiências que eu tive com Deus. Por isso eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu falei: faça essa conexão, eu falei. Porque eu falei, da mesma forma, Jesus poderia ter pensado a mesma forma que você está pensando. Por que que o Pai me deixou passar pela cruz, né? Como que um pai que me ama me deixa passar por todo esse sacrifício? Só que existia um propósito. E a resposta é: por causa do propósito, você está passando pela dor. Então, se existe um propósito, o que vai te fazer passar pela dor é entender que o propósito está ali, disposto a acontecer na sua vida. Mas vai depender de você. E esse depender de nós é o quê? A ressignificação, a forma o como a gente enfrenta, que a doutora Sônia falou, é o como a gente pega esse momento e ressignifica. Eu sei que ela estava num momento de desespero. E eu falei assim: eu entendo totalmente o que você está falando comigo. Eu entendo totalmente o teu desespero, porque a sua dor transpassa o seu entendimento nessa hora. Eu falei: mas eu vou orar com você agora. Eu falei: e o Espírito Santo que traz a paz que excede todo entendimento. Então, mesmo que você não esteja entendendo a sua dor, mesmo que você não esteja entendendo por que você está passando por esse momento, o Espírito Santo vai te dar o alívio da dor. Porque se os médicos não conseguiram te dar esse alívio, você só tem uma pessoa que pode te dar, que é o nosso Deus. E foi uma experiência bem tremenda até para mim, porque, gente, por Deus, eu lembro que quando ela ligou, eu fiquei sem... Eu falei: eu atendo ou não atendo? Com meu pai para entrar na sala de cirurgia, eu atendo... Eu falei: mas se ela tá ligando é porque é urgente. E aí eu atendi e logo eu falei: pai, o senhor fica aqui, eu vou orar aqui mesmo onde eu tô. E aí tinha umas pessoas na minha frente, assim, que estavam se preparando para a cirurgia também, e eu abaixei minha cabeça ali naquele lugar mesmo, no consultório, e eu comecei a orar por ela, e eu choro junto, porque eu sou uma manteiga derretida, e ela começou a chorar, e aí aí eu desliguei, atendi o pai, aí abracei meu pai, orei com ele, porque desde já chorando tudo, o choro junto, né? Aí eu orei: pai, vai dar tudo certo. Ele estava apreensivo, porque era um procedimento
que talvez no meio do procedimento eles tivessem que tomar uma decisão de entrar com outro procedimento e eu não teria acesso, o médico ia ter que tomar essa decisão porque ele ia estar anestesiado. Mas resumindo, gente, Deus cuidou do meu pai, porque eu também fiz a vontade de Deus e cuidei da obra de Deus. Então Deus cuidou do meu pai, orei, o pai entrou, fez a cirurgia, saiu. E antes mesmo que meu pai saísse da cirurgia, eu recebi uma mensagem dela dizendo assim: eu não sei porque Deus colocou você na minha vida, mas eu só tenho que te agradecer. E isso, gente, eu coloco toda a honra e glória para ele, para o Senhor. Porque nem eu sabia como responder a pergunta dela naquele momento. E ela falou assim: eu tô pedindo perdão a Deus, porque eu fui injusta com ele. Pelo fato, e eu sei que existe aí, na vida dela, uma ausência de paternidade, né? Uma ausência de paternidade que em algum momento disse para ela assim: o teu pai tá te deixando você sofrer. O teu pai tá faltando com você, né, Sônia? Então, eu estava falando assim, a primeira coisa que na verdade a gente precisa ressignificar é a nossa experiência com Deus, a nossa paternidade em Deus. exato. Porque as nossas feridas de paternidade do passado, elas atrapalham a nossa paternidade com Deus. Então, se eu tive um pai ausente, um pai que eu me senti abandonada, eu vou entender que esse Deus também, num momento difícil desse, é como se ele estivesse me abandonando. Eu não vejo propósito nisso, eu só vejo que ele está me castigando, que ele está me abandonando de novo, como meu pai no passado. Então, eu vejo caminhar com Deus, principalmente quando a gente enfrenta qualquer dificuldade, é realmente esse alinhamento, sabe, com ele. Quando eu ressignifico a minha experiência com ele, porque é muito fácil a gente dizer que tem fé, é muito fácil a gente dizer que crê, quando está tudo bem. Exato. Quando eu passo dificuldade, eu vou entender que ele me abandonou. Como ela disse, que pai é esse que deixa eu sofrer? Que pai é esse que deixa acontecer essas coisas no mundo? Agora, quando eu ressignifico a minha experiência com Deus, ele faz a gente voltar lá no passado, ressignificar a nossa experiência com o pai, se tiver paternidade ferida. Ele vai fazer a gente ressignificar a nossa experiência com mãe, se tiver maternidade ferida. Ele vai fazer a gente ressignificar a nossa criança ferida, se porventura ficou alguma ferida no passado, que talvez não foi pai, não foi mãe, foi uma outra situação. Então, ou seja, ele faz a gente voltar lá no passado, ressignificar tudo isso, ressignifica com ele, para a gente viver uma nova história, a partir do que a gente está vivendo agora. Exatamente. Então, ressignificar a paternidade em Deus é uma das coisas mais lindas que tem. Uma das coisas que eu queria mencionar aqui também, Sônia, que é assim bem importante, é você que está aqui na live com a gente. Você é a pessoa que pode ser a causa ou a pessoa que vai impulsionar essa ressignificação na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas. Porque é muito importante você, como pessoa que faz parte do reino de Deus, que entende essa paternidade, que tem essa paternidade firmada, entender que as pessoas vão acabar chegando até você e que você vai ser esse canal de bênção, né? Para ajudar as pessoas a entenderem essa ressignificação. Eu tenho alguns comentários. E Josi, a gente não precisa estar perfeito para servir a esse Deus maravilhoso e para ser filha, mas também a gente não precisa estar perfeito para ajudar o outro em feridas que já fomos saradas ou que já ainda estamos sendo no processo de ser curada. Exato. Então, é a mesma coisa que eu estava falando da minha ansiedade aqui. Só que eu queria te pedir, Josi, que você qualquer dia postasse você e o seu pai cantando de novo. Ai, querida, eu vou. Eu amo, mas Obrigada. Eu vou. Olha, gente, eu quero ler os comentários aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Passei. Deixa eu ver. A Cris colocou aqui, né? Hoje não pergunto por quê, mas sim o que o senhor quer que eu faça com esse diagnóstico. Não é, gente? É tão melhor quando essa resposta... gente, vamos fazer perguntas que vão nos trazer algum lugar. Porque a gente fica, vida, céu, né, gente? Vamos ser um pouco mais inteligente emocionalmente. É isso que a gente está falando. Vamos usar a nossa inteligência emocional para que a gente possa sair dos problemas de forma que a gente entenda o propósito de Deus. E eu tô falando aqui, gente, não é porque eu sou sabichona, não. É porque eu
preciso mais estar aqui do que você. Eu já falei na semana passada de que essa proposta de transformação e metamorfose foi algo que Deus colocou no meu coração no momento em que eu precisava mais do que todo mundo. E eu achando, e eu bem assim, né? Me achando a última bolachinha do pacote e pensando assim, nossa, isso vai ser muito bom para as meninas. E essa semana eu conversando com a Neô, falei, Neô, você não tem ideia como foi Deus que me sustentou nesse tempo. Porque o que vocês estavam trazendo sobre traumas, os estudos da Priscila, eu falei assim, ó, gente, da Neô, da Rafa, toda essa ajuda, a Sônia que também esteve aqui com a gente no Zoom. Falei, Tati. né? Vocês não têm ideia como eu é que precisava. Eu falei, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo por causa do outro. E na verdade é por causa da gente, né? A Cris colocou aqui assim, ó, a graça não foi de graça. Não é por merecimento, mas ainda existe um negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A Teté tá aqui, beijo, filha. Gente, segue a minha filha linda, que ela tem um conteúdo cristão para jovens maravilhoso. Eu quero seguir, acho que eu já no sigo. Insta. Então, agora ela tá trabalhando demais, ela tá mais devagar, mas tá desacelerada, mas ela, ó, ela é uma bênção. A Nadir, deixa eu ver mais os comentários aqui. A Cris colocou isso mesmo, a Sônia que me ajudou a conhecer este pai. Tá vendo como, infelizmente, as pessoas não têm essa figura de paternidade. E essa paciente que me ligou, essa pessoa que me ligou, ela também não tinha figura nenhuma de paternidade estabelecida na vida dela. Então é difícil você conseguir fazer com que as pessoas andem e caminhem com essa certeza de que Deus é pai, gente, que mesmo na dor, ele não vai nos abandonar e que ele cuida da nossa dor, né? Quando a gente submete a ele essa dor, quando a gente se humilha e pede a ele que ele tome conta dessa dor. Ô, Josi, às vezes, eu já tenho visto também assim, às vezes não tem nenhuma uma paternidade ferida, às vezes, sabe, no passado. Mas às vezes foi aquele pai muito permissivo também, que só dava muitas coisas. Ele foi um pai bom, de certa forma. Mas aí a gente também vai entender aquele Deus que só me dá as coisas boas. E quando vem as coisas ruins, eu não vou entender que vem uma permissão de Deus, né? Deus tem me falado muito, assim, sobre isso, sabe? De apresentar Ele para as pessoas. Né? Então foi inevitável apresentar para a Cristina, né? E para todas as pessoas que vêm. Muito esse movimento, assim, sabe? De levar as pessoas para o Pai, porque Ele que tem a cura, né? Eu sou só um instrumento, não tem minha cura. Mas eu preciso levar as pessoas para perto desse Pai, porque é Ele que tem a cura, Ele que vai mostrar todo o aprendizado a ser feito, Ele que vai mostrar toda a ressignificação que precisa ser feita. Então, não tem como separar as coisas, né? Então, Olha, não tem como ficar só na psicologia mesmo, porque não tem. Quando eu olho para frente, nossa, trate sobre essa área, né, Sônia? Se a gente não tratar esse pilar do espiritual, da vida espiritual, e não reforçar. Imagina uma pessoa que está passando por extrema dor física, como ela entende que o espírito dela também está sendo abalado. E que essa parte espiritual, aquilo que você falou, a alma é muito mais do que o físico. Então, quando a sua estrutura espiritual, quando a sua alma ela está bem equilibrada, o físico, a dor do físico não vai ter não vai ser tão saliente, não vai sobressair e você vai ter força para lidar com isso, né? Gente, ontem, uma das coisas que a gente estava também vendo no estudo bíblico e que eu quero considerar aqui, porque a gente está falando e já que está logo indo para esse caminho, uma das maiores certezas que eu tenho na minha vida é que eu vou ter aflições. E ponto final, sabe? Porque é uma promessa. E no mundo tereis aflições. É uma promessa, porque todo mundo gosta de ouvir a promessa que fala, você vai ser próspero. Abençoado, as bênçãos te perseguirão por todos os lados. Por todo lado. Abençoado. É abençoado mesmo. Porque até na dor você é abençoado. Né? Então, até no seu problema, na sua solidão, no seu problema financeiro, no tratamento, em tudo você é realmente abençoado. Mas uma das maiores promessas que nós temos na palavra de Deus e que a gente não gosta muito é essa parte. A gente vai passar tribulação, vai passar... Sim, porque tá lá, gente, na palavra.
tá lá na palavra. Mas fala o quê? Logo depois disso tem uma vírgula e fala o quê? No mundo tereis aflições, mas esse Tem de mais bom tem de ânimo. bom ânimo. Como é que a gente tem bom ânimo, gente? Através da ressignificação. Através do quê? Da Da, metanoia, da da metamorfose, metanoia. dessa renovação de mente que Paulo está falando aqui no livro de Romanos, no capítulo 12. Renovação, renova sua mente. Então, assim, você acorda já, você já acorda com aquele pensamento, ainda mais que já é de manhã aqui, vamos logo falar pro povo acordar e mudar esse sábado e mudar esse domingo de uma vez, gente. Você já acorda e fala, ai, tô tão cansado, vou ficar nessa cama, não vou. Não, já acorda e fala, vou logo lá para aquela live que vai renovar minhas forças, meus pensamentos. E aí, eu renovando os pensamentos, eu renovo as minhas forças. Vou meditar na palavra de Deus, porque muitas vezes falta a meditação na palavra de Deus, que essa é uma coisa que nos traz total força todos os dias. Põe uma música que fala na palavra de Deus. Põe uma palavra, Gente, é um versículo que muda o nosso dia. É uma amiga que você liga e fala, eu preciso... Me traz uma palavra para mim, fala, vamos, sabe? Ai, como você tá? Pergunta como você tá, porque a gente, mulher, só falta você falar assim, como você tá, amiga? Acabou. Ela vai te falar um monte de coisa. Ai, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E aí, nisso, ela já vai começar a contar as experiências que ela... Amigas de Deus, né, gente? Porque a melhor coisa é você se relacionar com pessoas que têm Jesus, assim, diariamente, constantemente na vida delas. Então, ela vai falar, ai, sabe que Deus falou isso? Deus falou aquilo, eu tive essa experiência... E aí o seu dia já começa totalmente diferente. Ande Então, ou seja, com pessoas mais crentes que e você, você? com mais fé, com mais leitura bíblica, que tenha um nível mais elevado para que você cresça. E não que você, tipo assim, claro que você vai ajudar quem tá mais, né? Mais caidinho, assim, mas eu prefiro aprender de quem tem mais, de quem lê mais Bíblia, de quem é mais crente, de quem tem mais fé. Mas eu gostaria de colocar outro contraponto aqui, Josi e doutora Sônia, que a lei da semeadura no reino de Deus é muito forte. Então, o Senhor que é justo, ele dá o sol e a chuva para todos. Uhum. Só que nós, o que nós semeamos, muitas vezes fisicamente, faz com que nós tenhamos câncer, tumores, doenças de todos os tipos. Então, a gente também não pode dizer que Deus é injusto de me dar um câncer quando eu não me cuido, não estou presente. O que é ser presente, né? Você está com a sua emoção aqui presente. E não assim, comendo e pensando que já vou sair, aí traz o café para o carro e aquela correria e não tem tempo para nada. E muitas vezes o pai e a mãe, eles não estavam ausentes, mas fisicamente, né? Mas emocionalmente eles estavam preocupados com o que iam trabalhar, com o Aham. dinheiro que ganhar. E muitas vezes a gente vive uma vida assim e a gente dá a desculpa, o mundo tá assim agora. Então o mundo é estressado, eu tô numa correria. Você pergunta pra pessoa como ela está, igual você falou, e a pessoa fala assim: "Ai, numa correria aqui trabalhando, meu Deus". Então, tipo assim, ela mesmo não tem um sábado, não tem um descanso, ela não fica sem fazer nada de jeito nenhum, porque isso é uma vergonha. Você ficar sem fazer nada, descansando, imagine. E aí, o que que vai acontecer? Você não está presente, você não está com a sua mentalidade renovada no Senhor, e o Senhor fez o descanso. Exato. O Senhor descansou para nos dar exemplo. Ele é Então, maior interessado, né, Pri? Porque se a gente tem a nossa mente descansada, a gente vai conseguir seguir isso aqui, ó. Não se conforme, não se adapte, não se amolde com os padrões desse mundo. Você tem uma mente descansada, você tem uma mente que pergunta, que questiona, que pensa, que medita. Agora, você tem uma mente totalmente... E, na verdade, os nossos governantes também, né, gente? Eles querem que a gente tenha uma mente totalmente cansada, poluída de informações que. poluída. Exatamente. Por quê? Porque é uma massa fácil de dominar. Claro. Então assim, a gente precisa ter esse discernimento também, que assim, ok, eu faço o que o mundo quer ou eu faço o que Deus quer? Ele é tipo, ai gente, mas a gente tá no mundo. Lógico que a gente tá no mundo, mas pelo amor de Deus, você é embaixador do reino de Deus.
Você é parte do reino de Deus. Então, viva o reino de Deus nesse mundo. Nesse mundo que você colocou. Porque senão você vai ceder a todas as coisas do mundo. Você vai ficar 2 horas pendurado no telefone olhando de reel em reels. Porque é 1 minuto, porque ninguém tem mais tempo para assistir uma coisa que tem um conteúdo decente e bom. Só tem tempo para assistir um monte de palhaçada, que é 1 minuto cada um, que enche o teu cérebro, aí tu fica 2 horas ali. Imagina a quantidade de informação que é jogada para dentro do nosso cérebro. Então, assim, eu sou bem crítica nessa parte. Toda live eu falo sobre esse ponto. Eu sei que distrai, tem momentos que você vai ter que ter isso como distração, mas isso não pode ser vias de regra, isso não pode tomar o tempo do teu devocional, isso não pode tomar o tempo do teu tempo com o Senhor Jesus, do teu tempo com Deus. Porque se isso estiver tomando o teu tempo com Deus, isso é um ídolo na tua vida. E aí, não é só ídolo de barro que a gente tem nos dias de hoje. São ídolos de todas as formas. Não sei por que o Espírito Santo está me direcionando para falar sobre isso, mas reveja esses conceitos. Porque às vezes você fala que não tem tempo, mas você não tem tempo porque você mesmo se ocupa, né, Pri? E Deus nos deu o maior exemplo. Trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então a gente tem aí um grande exemplo. Eu falo que o nosso maior exemplo é Deus. De todos os homens da Bíblia e as mulheres da Bíblia, que a gente fala muito sobre as mulheres da Bíblia hoje, elas são maravilhosas, elas têm características, personalidade, caráter que linka a gente a querer aprender mais sobre elas. Mas o nosso maior exemplo é Deus, é Jesus, né? Então vamos tentar andar e caminhar de acordo com essa verdade. Como a Sônia fala, as pessoas vêm até mim, mas eu sou só um instrumento. Então, que a gente possa ser realmente só um instrumento para essa ressignificação, para essa transformação acontecer. Eu quero entrar nas considerações finais, que a gente precisa fazer nossa foto e fechar essa live. O povo está acordando aqui, eu tô aqui, ó. As portas estão fechadas, eles não podem nem passar. Aqui atrás está todo mundo de pijama. Ah, deixa eles passar. Olha, gente, vocês não vão querer ver eles de pijama, não, gente. Cabelo arrepiado. Então tá bom. Então, eu não sei, Sônia, se meninas, vocês que estão com a gente aqui na live, vocês têm perguntas para fazer em relação a essa ressignificação, ao que a gente falou. E se vocês querem aí fazer uma consideração final, sabe? Eu queria uma dica da Pri, uma dica da Sônia sobre... Não devia terminar, né, dona Olivia? Por mim, eu falo o sábado inteiro, que eu gosto, viu? Nem me dá essa sugestão, dona Olivia. Eu passo... O Instagram que não vai deixar, vai ter que abrir outra. Uma live 24 horas, assim, um monte de gente entrando que e saindo. lindo! Dá pra gente fazer oração, dá pra você cantar com seu pai. Não chore, enquanto você não dorme. Viu, gente? A Pri canta bem lindo, viu? Ela canta. Então, gente, essa live é uma bênção. E daí, fala pra mim se vocês têm aí perguntinha, enquanto eu vou ouvir aqui uma dica da parte da Sônia e da parte da Priscila para você conseguir fazer essa ressignificação aí. Bora. Quer fazer, Pri, primeiro? Faço. O Espírito Santo também me falou ontem que eu devia colocar as minhas preocupações, né, ou as minhas emoções mais tóxicas, digamos assim, tipo numa nuvem, assim, no papel, e colocar versículos escudo para cada uma delas. Talvez isso te ajude, né? Então, a gente sempre ter versículos, por exemplo, hoje eu vou passar por um audition na minha igreja nova, então a minha ansiedade tá assim, nível hard, mas eu me preparei, eu estudei, estou orando. Uma audição, gente, é porque ela falou audition e aí... Audição. Quando o grupo de louvor e os pastores te ouvem e falam assim, ou yes. Sabe como eles vão falar para você? Porque eu aprendi ontem, deixa eu aplicar. 3 respostas, a gente sempre tem 3 respostas de Deus. Não, sim e uau. Eles vão falar para você uau, tá bom? Eu pensei que era sim, não e espera. Não, é uau. Para você eles vão falar uau. Então, aí Deus me falou para que eu colocasse no papel sentimentos tóxicos, né? Porque geralmente, por exemplo, eu acho que a Josi passa muito por isso. Eu sou um ministério aqui de apoio, de
de oração pelas mulheres com câncer, mas Fazer na live, gente. eu amei. Ele botou alguma coisa assim. O prato que ele tava comendo. Então, onde que eu tava? Desculpa que minha Que as memória tá um pouco. mulheres façam alguma coisa. Isso, que às vezes a gente pensa assim, eu sou só mais uma voz no Instagram, né? E eu já tinha até comentado, doutora Sônia, a senhora não sabe disso, mas que Deus me dá coisas para falar aqui no Instagram. E eu falo, meu Deus, mas eu vou ser mais uma voz. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, ai, é Priscila, ai, meu Deus, né? E aí a gente fica com medo da crítica e sem obedecer ao Senhor, né? Então aí a coisa da audition também, eu fiquei assim, ai, meu Deus, mais uma voz para a igreja, tipo assim, já tô cantando no coral. Tipo assim, né? E às vezes isso é um sentimento tóxico, né? Porque o que eu não posso fazer é pegar o meu talento que Deus me deu e enterrar e ele apodrecer, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Se eles falarem que não, glória a Deus, vamos seguir em frente. Olha, Pris, Eu acho que na tem verdade, que cuidar disso, né? Que não tem a ver com a gente, né? Não tem a ver com a gente, sim. Mas eu digo assim, às vezes isso, né? O Ministério de Louvor, eu vou ter que falar isso. Tem que tomar muito cuidado com o ego, para o ego não explodir. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança também é maligna. Então, tipo assim, é isso que eu tenho que trabalhar em mim. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim que eu sou resolvida nas minhas emoções, só porque eu sou life coach. Eu tenho que dizer qual é a minha experiência, né? E o quanto eu preciso que o Espírito Santo fique, né, batendo nessa tecla de me ensinar, olha, vai lá para a palavra, vai para o louvor, igual a Josi disse. A gente precisa, sabe, estar sendo alimentado, porque as nossas emoções muitas vezes estão nos alimentando de coisas ruins. Exatamente. E isso que falou, Pri, como a gente, às vezes, né, trabalha nessa área, não significa que a gente está imune a sentir algumas coisas, né? Que saudade! Eu enfrento constantemente uma insegurança, principalmente assim, ir para o digital ou para uma palestra que tem muitas pessoas, ou ministrar em uma igreja que eu não conheço. Então, assim, a gente passa constantemente por insegurança e o Senhor sempre vem com essa fala, não é sobre ti, é sobre mim, né? E isso tem me impulsionado muito, assim, a fazer a vontade dele, porque realmente não é a minha vontade, não é eu que quero, né? E também não é sobre mim. Mas a gente se colocar nesse lugar de instrumento que está em constante, né, evolução no Senhor, né? Ele vai nos preparando no processo. Eu acho, Josi, assim, se a gente, né, se pudesse hoje, assim, dar uma dica, né, para as pessoas enfrentarem e ressignificar todas as coisas, eu daria duas tarefas, sabe, assim. Duas tarefas que eu uso bastante aqui no consultório, que seria a técnica de perdão, né? Às vezes a gente diz que perdoa, mas a nossa mente vive trazendo a memória, então mostra que a gente não perdoa de fato. E significa realmente perdoar o nosso passado, né? E perdoar essa paternidade, essa maternidade, tudo que aconteceu. Mas também fazer uma faxina emocional, sabe? De quando a gente coloca no papel realmente todas as feridas que aconteceram conosco, todas as pessoas envolvidas nessas feridas, e todas as emoções que essas feridas nos ativaram, sabe? Quando eu coloco tudo isso no papel e eu perdoo todas essas situações, eu perdoo todas essas pessoas e eu coloco diante do Senhor essas emoções para serem tratadas a partir de agora, né? A partir de uma consciência, eu entrego ao Senhor tudo isso aos pés da cruz para sentir algo diferente, deixar todas essas questões no passado, eu tenho uma vida mais leve. Então, quando a gente começa a fazer isso, essa faxina, tirar de dentro de nós aquilo que não nos pertence mais. Foi do passado, eu quero viver uma nova história, eu preciso entregar tudo aos pés da cruz. O que não dá é que, principalmente nós mulheres, nós guardamos muitas coisas. E não há mais necessidade, a gente fica ocupando espaço na nossa mente em vão. Então, quando a gente perdoa o passado, quando a gente faz essa faxina entendendo tudo que me feriu, todas as pessoas eu libero perdão, mas eu posso ressignificar todas as minhas emoções, eu começo a blindar o meu emocional. Aquilo que me feria passa a ser agora o meu ponto forte. Né? Eu posso ensinar, inclusive, outras pessoas a lidar com aquilo que eu fui curado. Então, eu diria isso, sabe? Fazer uma faxina emocional e perdoar o passado para a gente poder viver uma nova história em Deus.
E sempre, sempre cuidando muito da intimidade com Deus Pai. Né? Quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais Ele me revela a minha identidade, mais Ele revela o que eu preciso mudar. A gente nunca está pronta, né? Deus sempre vai trazendo coisas novas, mudou aqui, agora é isso, filha, tá? Agora mudou isso, agora é isso, né? Então é uma evolução no Senhor. E a gente vai entendendo que a gente precisa caminhar rumo ao nosso propósito. Então a gente não está aqui só para viver a nossa vida do nosso jeito, o que eu quero, mas a gente precisa em tudo entender o propósito em Deus. Amém. Né? Amém. Gente, essa parte da faxina emocional é algo, sabe, Sônia, que eu quero poder fazer uma live sobre isso, mas assim, porque às vezes a gente fala dessa forma, mas as pessoas não sabem como, né, os detalhes de como isso deve ser feito. Então, vai ficar aqui guardadinho na minha cachola, porque a gente vai trazer essa live, mas eu quero ver se eu consigo colocar você junto com a Neo, que é a nossa psicanalista, tá? E aí a gente vai falar sobre isso, os passos, né? Como a gente vai fazer essa limpeza emocional, essa faxina emocional. E eu também estudei muito isso na área de aconselhamento, então eu tenho bastante, não conhecimento, mas eu tenho base, né? Porque é uma coisa que a gente estuda na área do aconselhamento, então vai ser uma bênção. E eu vou guardar aqui essa live, porque o Espírito Santo já falou assim, ó, isso ó, é um ponto essencial. Então, nós não vamos só deixar essa pincelada de hoje, mas a gente vai trazer esse assunto para abrir ele e abordar de uma forma que as pessoas possam ter um maior entendimento e fazer mesmo. Né? Exatamente. Meninas, eu tô super feliz que vocês estão aqui. Eu tô super feliz porque a nossa última live na semana passada teve um alcance muito maior do que dentro do Zoom. E esse é o propósito, não é que pessoas saibam da Josi, do Safe Place, ou da Priscila, ou da Sônia, mas é que pessoas alcancem essa compreensão, esse entendimento para a gente ter um mundo melhor, pessoas que sejam mais humanas, né? Desculpa. E que consigam aí estar mais melhor, mais equilibradas emocionalmente, mais saudável emocionalmente. Vamos fazer nossa fotinho de coração para a gente finalizar, então? Obrigada, Pri. Obrigada, Sônia, por esse carinho de vocês estarem aqui. Vou remover agora os comentários. E aí, vocês que estão em casa, façam a fotinho e manda para mim aqui na mensagem do Instagram para eu poder postar também, tá bom? Depois. Bora lá, gente? Faz o seu coraçãozinho aí. Gente, eu preciso mostrar para vocês. Tem dois aqui do meu lado, tá os dois assim de coração. Assim. Não vou mostrar que as camisetas estão amassadas. E as caras também. Mostra! Mas tá esses dois bagunceiros aqui, gente. Olha, obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Deixa eu voltar de volta, botar os comentários aqui. Eu quero agradecer porque Deus, Ele tem colocado pessoas como vocês. Então, eu quero fazer esse meu agradecimento hoje. Quem está falando aqui? A Matias está falando. Eu ministro amanhã e as palavras que o Senhor deu a vocês foi confirmação. Glória a Deus por isso, viu? O Senhor, Ele prepara todas as coisas. E eu tô sempre... Gente, às vezes eu fico até meio apurada, sabe? Mas eu falo, Deus, essa agenda... Eu sempre apresento a agenda do Safe Place a Deus. Falo, essa agenda é sua. Então, o Senhor vai trazer as pessoas certas para estar aqui, para ministrar. E eu quero agradecer a Deus nesse momento pela vida de vocês duas, pela vida de vocês que têm prestado esse trabalho, que têm voluntariado aqui no Safe Place na área terapêutica, porque é uma área super importante. Eu super valorizo essa área, né? Eu não acredito que ansiedade, ataque de pânico, depressão é coisa do demônio. Não, eu acredito que muitas vezes, sim, existe uma mudança na vida espiritual a ser considerada, mas eu acredito que existe uma mudança na área emocional que precisa ser ajustada e que precisa ser aí compreendida, porque as pessoas são muito incompreendidas nos dias de hoje. Então, a gente tá junto aqui. Semana que vem, sábado que vem, a gente vai ter uma outra live ainda na área de inteligência emocional, tá, gente? Que é essa área que a gente tá abrangendo aqui. Obrigada, meninas.
Glória a Deus por essa live, a Dona Ô, Olivia. Josi, Obrigada, Dona Olivia. a gente precisa de inteligência emocional para o Black Friday e para o Natal, Gente, que a gente vai ter o recesso, então precisa por bastante. favor, gente, porque nós estamos mudando. Vocês sabem que nós temos um presidente novo nos Estados Unidos e os Estados Unidos. Muita Pô, inteligência emocional. O ar bem Trump aqui, roxo, falou glória a Deus que o presidente é novo. Mas, e vamos sim passar por mudanças. Então, gente, autocontrole no Black Friday, né? Autocontrole em tudo que vocês fazem aí, guarda, salva o dinheirinho, faz, Josi, escuta seu próprio conselho, Josi. Né? Autocontrole, vamos usar inteligência emocional para cada decisão que você tomar nessa semana. Eu te desafio a pensar de forma inteligente emocionalmente, tá? Não age com o seu emocional, ai, mas eu preciso. Não, na verdade, o autocontrole é o que vai determinar se você precisa ou não tomar essa decisão e fazer essa escolha. Amém, meninas? Um beijo. Deus abençoe. Um bom final de semana para vocês Doutora dois. Sônia. Obrigada, Josi. Deus abençoe. Bye. Tchau, tchau. Bye, americano. Tchau, brasileiro. Um bye. Tchau, gente. Até Tchau. sábado que vem. Até.